Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero tratar hoje sobre um tema, o atrofiamento, que hoje é a indução que é atuante no psicológico de quem está vulnerável pelas suas adversidades cotidianas, como haverá no ser humano os interesses, egoísmo, desejo, ele fica escravizado intelectualmente, falando, neste campo espiritual, que o faz refém luciferianizadamente pela atuação e biblicamente esclarecendo que nesses últimos dias vários impactos surgirão, que são guerras nos campos, gestores de todos os setores dessa sociedade, que politicamente são gerenciadas, e como vencer esta deslealdade social. A nossa armadura do bom combate é termos, em primeiro lugar, o amor ao próximo, que é a base verdadeira do Evangelho, que não faz acepcionalidade, como hoje muitos são tragados pelo inimigo de nossas almas, dentro das futilidades deste egoísmo humano, dos seus interesses, e são atraídos, pois quem não vai deixar de querer vantagem objetiva dos seus sonhos, projetos, desejo, que atrai para essa grande vantagem do nosso íntimo, que o nosso inimigo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades espirituais no campo espiritual, celestial, atuante no material, devido a esse desejo humano que são as cobiças, como já exemplifiquei, que não importa que será até como obter as coisas alheias, pois devido a essas vantagens, o mal passa a ser bom dentro do empreendimento dos seres humanos que querem vencer sempre. E não importa como, quando, de que jeito, obterá as suas finalidades. Pois a minha orientação psicológica como infectologista espiritual, psicanalista, holístico, o dever é o que Pedro prediz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque Deus pode fazer muito mais além, excelentemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Com o nosso escudo, que ele diz, para nos proteger, vigiai sendo sóbrio, porque, como já exemplifiquei nesse campo físico no espiritual, que é atuante, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quantos hoje escravizados, aprisionados estão, pois tudo que o ser humano planta, ele colherá. É aí que diz, o que semeia na carne, da carne colhe a corrupção, da morte física, do campo espiritual, e o que semeia no espírito ceifará do espírito a vida eterna, que é essa futuridade dessa promessa do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É por isso que o homem natural, ele não discerne nada ao seu redor, mas o espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, porque ele tem
esse gerenciamento no seu espírito, que é o doutrinamento pelo Espírito Santo de Deus, lhes dando os dons espirituais, fruto do Espírito Santo, para combater essa atuação imperativa que vem contra nós, todos os seres humanos. Mas nem todos estão escudados, preparados para combater o bom combate. Só Deus em nós. E para você ter um maior entendimento, a base de orientação desse revestimento é o que está no capítulo 6 de Efésios, que tem a epígrafe, a armadura de Deus, do versículo 10 em diante, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, no seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar, como exemplifiquei, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito isso, ficai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestura da couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica, no Espírito, e vigiai nisso, com toda perseverança e súplica. Suplicai por todos os santos. É o que eu falei do amor ao próximo, primeiro combate, não sermos egoístas. Por que eu digo isso? Aqui também no capítulo 10 de Romanos, o versículo 8 em diante, até o 17, que eu vou ler, mas diz: a palavra que está junto de ti, na tua boca está, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, com a tua boca se confessares ao Senhor, em teu coração crede que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. De toda essa atividade dessa imperação luciferiana que escraviza psicologicamente, fisicamente, dentro dos vícios, dentro das dependências, das necessidades, que são vulnerabilidade desse impacto social hoje, dessa deslealdade e desigualdade que convivemos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença, ele não faz acepcionalidade, conforme eu falei. Nós, pelos egoísmos, não interessa o que vamos enfrentar, o que poderemos alcançar, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque um é o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam. A riqueza aí não é bens material, é esclarecimento da iluminação dos nossos olhos do entendimento, para não ficarmos vulneráveis, conforme eu falei. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, não só nesse campo físico, tendo o dom do discernimento de espírito, conforme eu falei, que o homem espiritual discerne tudo, e o homem natural ele não discerne o que está à volta, o que pode lhe impactar, lhe deixar vulnerável, escravizado. Então, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí que está. Como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É essa a missão minha,
como teólogo, neurologista, psicanalista espiritual, infectologista, e eu quero estar sempre com uma pregação. Não foram enviados como está escrito, porquanto formos fortalecidos. E como pregarão se não formos enviados? Hoje eu uso a ciência avançada, que é esse campo tecnológico. Eu sempre afirmo que, por mais avançada tecnologicamente, o homem, o ser que precisa ser humano, é decadente dentro dessa vulnerabilidade que eu estou esclarecendo. Como pregarão se não formos enviados? Como está escrito, conformosos aos pés daquele que anuncia coisas boas, mas nem todos obedecem o Evangelho. Foi o que disse o profeta Isaías, pelo que diz, quem creu na nossa pregação. E de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não as induções dessas promessas psicológicas, humanamente falando, que de homem só recebemos elogios, promessa, mas projeto de Deus, finalidade de Deus, que operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, é o que Jó, ele compreendeu. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, se a gente determinar alguma coisa, temos que ser firme nesse objetivo de crer naquele que pode nos fortalecer, que é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente, não chega depois. Mas para que você não fique nesse campo vulnerável, entenda, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É o que, nesses últimos dias, muitos impactos que afetará não só o psicológico, o espiritual, o material, campo financeiro. Muitos ficarão desalojados, desabrigados, não só no campo físico, mas nesse campo espiritual. E para ampliar o seu intelectual, ampliar a sua indução espiritual, invoca ao Senhor, procura examinar as Escrituras, porque diz a palavra de Deus, examinai as Escrituras, porque vós terá nela a orientação para a vida eterna, para uma vida não de regra, de posso e não posso, mas uma vida espiritual, uma vida estruturada, não ficando mais nessa condição, dessa vulnerabilidade. Eu sempre falo que Jesus, ele deixou bem claro lá no texto do Evangelho segundo São Mateus, que os dias que estamos vivendo são como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não pereceram, e aí aconteceu o dilúvio. E hoje as catástrofes mundial, dessa indução e desse impacto, dessa deformidade, hoje, muitos não estão atentos ao cumprimento da palavra de Deus. Mas que fique essa mensagem para a tua orientação intelectual e espiritual, para você não continuar infeccionado, mas tendo a vacinação do teu intelectual para esclarecimento dos olhos do teu entendimento. E é por isso que eu afirmo que Lafi é suede ayalela mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz, tenham todos um bom dia.